Senhor, irmãos. Vamos fazer uma leitura em Jó, capítulo 1. Essa palavra, ela tem ficado muito no meu coração e ela está latente ainda no meu coração. Eu ministrei ela no grupo das mulheres, mas o Senhor continua falando comigo. E quando o presbítero Ricardo me convidou para ministrar uma palavra, era para ter sido na terça passada, né? Mas eu não pude estar por conta do trabalho. Ele falou, então, na próxima terça. E essa palavra não saiu da minha mente, do meu coração. Então, eu não sei o que Deus tem para falar para vocês, mas para mim Ele já falou muita coisa, novamente. Então, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então, Jó, capítulo 1. Antes da gente começar... Na verdade, deixa eu já ler. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. A leitura é só essa. Senhor, graças eu te dou, ó Pai. E quero pedir a tua misericórdia sobre a minha vida, Deus. Esvazia-me de mim mesmo, ó Pai. E que fala através de mim o teu Espírito Santo, ó Deus. Usa-me, Senhor, com poder e glória, com a tua graça, Senhor. Capacita-me, ó Pai. E que não saia nada, Senhor, da minha carne, ó Deus, mas que seja o teu Espírito, Senhor, falando conosco, assim como o Senhor tem falado comigo, ó Pai. Que eu seja, Senhor, apenas a tua serva, Senhor. E boca, Senhor, do teu instrumento para falar à tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, aqui todos nós já conhecemos a história de Jó e sabemos que Jó foi um homem, como já iniciou o capítulo aqui do livro de Jó, dizendo que ele era um homem justo, íntegro, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, Jó só tinha qualidades, né? Só tinha coisas boas, não tinha nada de ruim para a vida de Jó. E essa palavra me chama muita atenção, porque no decorrer de toda a história, só tem desgraça na vida de Jó. Né? Até parte da sua história, tudo que ele tinha, ele perdeu. A sua família, Jó perdeu, em pouco tempo, né? Ele perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu seus bens, sofreu muitas injúrias e calúnias, seus amigos o apontavam, o acusavam, como se ele tivesse estado em pecado, e por isso que todas aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Por quê? Porque ele era um homem justo, íntegro e bom, não fazia o mal. Então, só poderia ser pecado, os amigos dele apontavam para ele, né? Algo oculto está sobre você. E Jó não deu ouvido a isso, nem a qualquer tipo de acusação, inclusive a sua mulher, que pediu para abandonar o Deus dele, porque não era possível que toda aquela situação que ele estava vivendo, Deus não estava com ele, que Deus era aquele que deixava ele passar por toda aquela situação. Mas mesmo Jó sendo todas essas coisas, né, tendo todas essas qualidades, o Senhor não deixou com que aquilo não acontecesse na sua vida. Ele foi atingido. Ele foi atingido e ele perdeu tudo. Porém, Jó, ele perseverou. O tema da palavra de hoje é o caminho sem volta. Então, Jó perseverou, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que o caminho que era Cristo era o melhor caminho que ele poderia seguir. Que era Cristo, não, que era Deus, né? Naquela época lá não tinha Cristo ainda. Fala igual o presbítero Ricardo. Naquela época era Deus. Eles eram ligados diretamente com Deus. Então ele sabia que o único caminho era Deus na vida dele. Então, Jó, em nenhum momento ele desanimou, né? Mas ele persistiu no quê na sua vida? Em oração, em súplica. E ele questionava Deus. Mas o Senhor, mesmo assim, em nenhum momento o Senhor o abandonou. Esteve com Jó o tempo todo. Jó murmurou em algum momento de tudo isso que ele passou? Em nenhum momento. Em nenhum momento Jó murmurou, em nenhum momento Jó falou contra Deus, como as pessoas queriam que ele falasse. E em nenhum momento, mesmo ele sabendo que ele não estava em pecado, ele ficou raivoso com Deus, sem entender o motivo por qual ele estava passando por aquela situação. Muito pelo contrário. Ele continuava entregando a sua vida nas mãos de Deus, sabendo que Deus
guiaria o seu caminho conforme a sua vontade. Então, lá em João 14:6, a gente vai fazer uma meditação sobre essa crença, essa confiança que ele tinha em Deus, que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jó sabia em quem ele estava indo, em quem ele estava depositando a sua confiança, em Deus. Ele sabia a pessoa que ele tinha que recorrer, que era Deus. Não dar ouvidos às comichões, às falações, a qualquer tipo de injúria. Por mais que, e isso agora a gente tem que trazer e aplicar para nossas vidas, por mais que nós estejamos passando por qualquer dificuldade na nossa vida, nós não temos que dar ouvido às coisas que o diabo usa as pessoas para nos atacar. Porque ele sabe que se nós passarmos por essa prova dando glória a Deus, nós vamos ter a nossa recompensa no final, nosso galardão vai ser maior. Então o que ele faz? Ele usa pessoas para nos afrontar, para que a gente perca a nossa bênção. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que persistir em oração, confiando no nosso Deus. Salmo 119, no versículo 105, continua dizendo sobre isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Mais uma vez falando, o que leva-nos a ter essa confiança, né, 100% no nosso Deus? A palavra, é a luz da palavra. Se nós não temos a palavra como a luz dos nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, como então nós vamos conseguir passar por todas essas provas? Vamos viver muito mais na carne do que no espírito. E por vivermos na carne, nós damos ouvido às coisas da carne. E aí a gente dá lugar às coisas que o diabo oferece para nós, os manjares que o diabo tem oferecido para nós. E deixamos e esquecemos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em Mateus 7, 13 e 14, também vai nos reafirmar esta passagem sobre o caminho, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho do Senhor, todas as coisas que levam ao caminho de Deus, é com dificuldade, sim, mas se o Senhor está ao nosso lado, se nós cremos e temos essa confiança, nós vamos passar pela lepra, né, com todo aquele sofrimento que Jó teve, dando glória a Deus e confiando no Senhor. Estou passando porque o Senhor está do meu lado. Ele jamais vai nos abandonar. Independente de qualquer situação, independente de qual seja. Para mim pode ser um probleminha, para você pode ser um problemão. Para mim pode ser uma coisa muito fácil de se passar, para você deve estar sendo a coisa mais terrível. Mas se Deus está ao seu lado, você precisa confiar nisso. Você sabe que Deus está ao seu lado. Mas você ter a plena consciência, confiança em que Deus está ao seu lado, te guiando naquilo, você passa pela prova. E quando você vem a sua bonança, aí você entende, verdadeiramente Deus é fiel na minha vida. E os dois últimos que nós vamos ler, está em Salmos 25, 8, que fala assim. Salmos 25, do 8 ao 10. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Se nós temos essa aliança firmada no nosso Cristo, não há por que temer qualquer tipo de caminho, porque nós sabemos que o real caminho, a luz da palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, é Cristo. E uma vez que nós entramos neste caminho, por que eu falei o caminho sem volta? Quando nós conhecemos a Cristo, a pessoa pode ir por onde ela for.
todo lugar que ela passar, ela vai lembrar de Cristo, ela vai lembrar do caminho do Senhor Jesus, aquele caminho que ela aprendeu, de onde ela veio, o que ela foi, o que ela é, o que ela precisa ser. Ela sabe. Por isso que a palavra diz que ignorante é aquele que não sabe, mas uma vez que você sabe, você já não é mais ignorante. Então, o nosso único caminho é Jesus Cristo. E em 2 Samuel, capítulo 22, hoje eu estou discípula do presbítero Ricardo, lendo bastante. 2 Samuel, capítulo 22. Olha que palavra maravilhosa que Deus deixou para nós através do seu servo. 2 Samuel 22, versículo 31 ao 33. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então perceba que se nós temos Cristo como o nosso único caminho, Ele aperfeiçoa o meu caminho. Então tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que o Senhor permite nas nossas vidas é porque é a vontade e o propósito dEle. Algo o Senhor quer nos ensinar. Ou ensinar a alguém que está na sua vida, ou talvez ensinar alguém que vai vir ainda na sua vida. Mas por quê? Porque você precisa passar por aquilo para que alcance alguém ou para que o Senhor te ensine por esse processo que você está passando. Então seja como Jó, que nós possamos aprender hoje, porque no final das contas lá, ele foi tão fiel, continuou sendo um homem íntegro, fiel e justo, sem fazer o mal, que o Senhor o retribuiu. Ele teve tudo restituído, teve um galardão muito maior do que tudo aquilo que ele tinha. E o Senhor honrou a vida dele por ele ter sido e continuado a ser fiel. Que no momento em que nós deixamos de ser fiel ao nosso Deus, nós possamos nos arrepender e que possamos reconhecer que o único caminho é o Senhor. Nós possamos voltar lá onde nós caímos e que possamos pedir perdão ao nosso Deus e fazer como nós fizemos hoje. Senhor, renova, Senhor, o meu coração, os meus passos, a minha mente, para que eu cumpra a tua vontade, não a minha. E tudo será perfeito. E com certeza vai ser um caminho sem volta. Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor nos alcança com a tua misericórdia e graça. Amém? Que o Senhor te abençoe. Esta era a reflexão desta noite.